Oi, tudo bem com vocês? Como vocês estão nessa quarentena? Espero que todos estejam bem, aproveitando bastante o seu dia, sendo bastante criativo e costurando bastante. Para ajudar em tudo isso que eu falei, a nossa aula de hoje será um suplá. E o nosso projeto será esse aqui, tá? Trabalhando com hexágono. Então, para que você execute esta peça, eu vou passar a lista de material necessário. Para vocês cortarem 4 suplás como este, vocês vão precisar de um tecido para fazer o hexágono, que pode ser um tecido floral, um tecido estampado, bem bonito, 30 centímetros. Vão precisar de 3 cores para fazer essas faixas, sendo que a primeira cor, que seria a cor A, vocês vão precisar de 30 centímetros. Da cor B, vão precisar de 30 centímetros. E da cor C, vocês vão precisar de 1 metro, pensando na faixa e depois no acabamento final com viés. Vão precisar também de manta, tá? Eu gosto de trabalhar com a manta âmbar, gramatura 100, tá? Ela é de 100% algodão, sem resina nenhuma, tá bom? Pra gente poder quiltar esse nosso trabalho. E vão precisar também de um forro, que pode ser qualquer um desses tecidos utilizados aqui no suplá, ou um outro tecido que combine. Vão precisar tanto da manta quanto do forro de 1,10 metro, tá bom? Vamos começar a nossa aula aprendendo a calcular um molde para que a gente possa fazer um hexágono, exatamente como dessa régua, que é o que foi usado para tirar o nosso centro do suplá, tá bom? Como vocês não têm a régua em casa, eu vou ensinar vocês a achar o hexágono exatamente como esse aqui. Então, vocês vão pegar uma folha de papel, tá? Essa folha de papel, nós vamos traçar 8 centímetros de altura nessa folha aqui, ó, tá? Então, peguei a minha régua, 8 centímetros pra cima. Vou achar o meio, tá bom? Então, nessa minha folha aqui, eu vou colocar o 15 como meio. Desse meio, eu vou calcular 4,5 para um lado e 4,5 para o outro lado. Então, eu vou recapitular. Peguei 8 centímetros aqui na altura, achei o meio, coloquei 4,5 para um lado e 4,5 para o outro lado, partindo do meio. Na régua, nós temos 3 marcações de ângulos. Temos ângulo de 30 graus, temos o de 45 e o de 60. Eu vou trabalhar com o meu ângulo de 60 graus. Então, eu vou pegar essa reta do meu ângulo de 60 graus e vou posicionar sobre aquela reta que eu fiz de 8 centímetros de altura, tá? Encostei aqui no cantinho, a extremidade da reta, tá vendo? Aqui tá os 60 graus, a extremidade da reta está aqui naquela marcação de 4,5 que eu fiz e vou traçar essa reta aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou pegar esses 60 graus, vou posicionar lá na outra extremidade e vou traçar a reta no ângulo de 60 graus. Achamos o molde do nosso hexágono. Essa aqui é a metade do molde, tá, gente? O que vocês vão ter que fazer? Nós vamos pegar uma tesoura, ou vocês podem cortar com estilete mesmo, cortador. Vou cortar aqui pra gente poder agilizar. Aqui.
Aqui. Isso aqui, quando eu falo que é a metade do molde, vocês vão pegar o tecido de vocês, vocês vão colocar lá, vocês vão riscar, né? Vão riscar aqui, vão dobrar ele pra baixo e vão achar a outra parte, tá bom? Então, este aqui seria o molde para vocês poderem começar o trabalho de vocês, que é partir do hexágono. Vocês vão cortar 4 hexágonos, tá bom? O meu quarto hexágono já tá aqui na minha peça, que eu já montei para vocês poderem visualizar. Agora, nós vamos para as faixas. Etapa do nosso trabalho. Nós vamos construir essa parte, né, que são as faixas que vão ser costuradas ao redor do nosso hexágono, tá? Todas essas faixas foram construídas e costuradas nas laterais desse hexágono. De que maneira? Eu pedi para vocês, na lista de material, 3 tecidos diferentes, tá? E o que vocês vão fazer? Vocês vão precisar cortar de cada tecido desse daqui, que tem 1,5 m de largura, vocês vão ter que cortar 5 faixas de cada um, sendo como? Da seguinte maneira. Do coral, eu quero que vocês cortem 5 faixas de 4 centímetros por 1,5 m. Desse listrado, eu quero que vocês cortem 5 faixas de 4,5 pelo 1,5 m que tem o tecido. E dessa outra cor aqui, eu quero que vocês cortem 5 faixas de 8 centímetros por 1,5 m. Com essas faixas já cortadas, vocês vão pegar as 5 faixas da cor A e vão recortá-las por 28 centímetros, ficando 24 faixas de 4 por 28. A mesma coisa vocês vão fazer nas outras cores. Nessa cor B, o listrado, vocês vão cortar 24 faixas de 4,5 por 28. E na cor C, 24 faixas de 8 por 28. Com as faixas já cortadas, nós vamos para a máquina e vamos costurar 24 conjuntinhos desta maneira aqui, ó. Cor A, cor B e cor C. Nessa sequência, vamos para a máquina. Vamos então agora montar, né? Já tô com todas as minhas peças prontas, faltando montar apenas uma pra gente poder filmar pra vocês a montagem. Todas as faixas foram costuradas, todas as faixas foram passadas com a costura tombada para o mesmo lado, tá bom? E vamos lá. Vamos pegar o nosso hexágono, vamos colocar a primeira parte desta forma aqui, olha, tá? E para ficar mais fácil de eu enxergar onde eu vou costurar, eu vou virar. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Na verdade, eu vou pôr ele aqui pra cima, ó. Daquele jeito, eu não consigo saber onde o hexágono começou e onde o hexágono acabou. Então, eu vou pôr aqui, tá? E vou passar uma costura parando antes de terminar, deixando uma parte aqui final sem costurar. E vou pro ferro passar, volto para a placa para recortar e vou costurar na sequência, no sentido horário, essa lateral inteira do hexágono. Então, vamos parte por parte, me acompanhe. Paro de costurar, deixei um tanto aqui, ó, sem costura, tá bom? Tem uns 2 dedos aqui sem costura. Venho aqui no ferro, tombo aqui, tá? O meu hexágono, olha. Passo o pedaço que eu costurei e vou lá pra tábua pra acertar isso aqui. Então, é assim, este lado eu não posso mexer, tá? Porque eu ainda vou colocar uma outra faixa aqui, que essa vai costurar por cima. O que eu posso acertar nesse momento seria essa parte. Então, eu vou colocar o meu hexágono alinhado com a reta da placa. E vou cortar alinhando aqui, tá? Desta forma.
Vou pegar a minha próxima faixa e vou colocar essa minha próxima faixa aqui. Vai ser costurada desta forma aqui, ó, tá? Vou lá na máquina, passar um pé de máquina, ir pro ferro, tombar essa minha costura e voltar pra placa pra acertar. Vamos lá. Então, eu costurei, tá? Lembrando que é só a primeira faixa que eu fico um pedaço sem costurar, tá bom, gente? As outras faixas todas são costuradas inteiras. Vou tombar essa minha costura, essa minha faixa, né? E vou lá pra placa acertar, tanto aqui como aqui. Vamos lá. Aqui estou novamente, vou alinhar o meu hexágono aqui na reta, deixar ele retinho. Vou cortar aqui, seguindo o alinhamento da reta. E agora, eu vou acertar aqui também. Então, eu vou virar. Eu vou alinhar essa primeira faixa que eu costurei na reta. E vou cortar o que tá excedente aqui, olha. Que é isso aqui. Então, eu costurei minha primeira faixa, só acertei ela de um lado, deixei ela inteira do outro. Costurei a minha segunda faixa, acertei dos dois lados. Vou girar aqui e vou pegar a terceira faixa e vou costurá-la sobre o meu trabalho. Lembrando que é a faixa da cor coral, que a corá fica sempre em contato direto com a peça, tá bom? E vou costurar o pé de máquina nela toda. Vou pro ferro, vou tombar a costura e volto pra placa para acertar novamente. Minha terceira faixa já costurada, lembrando que eu preciso acertar aqui e preciso acertar aqui. E para que eu faça esse acerto, eu tenho que alinhar o meu hexágono retinho aqui, seguindo a reta da placa. E vou cortar o excesso da faixa. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Eu vou seguir aqui, que onde o local que eu já acertei, vou colocar ele na reta. Vou pegar a minha placa. Desculpa, vou pegar a minha régua. E vou acertar o excedente. Primeira, segunda, terceira, vamos costurar a nossa quarta faixa na peça. Desta forma aqui. Uma, duas, três, quatro. Vamos para a nossa quinta faixa. Mesma coisa. Chegamos na nossa quinta faixa. Agora, vocês tomem cuidado na hora de vocês acertarem essa faixa, porque nós temos a primeira aqui, olha, e eu não posso cortar essa faixa, tá? Então, vamos tombar essa faixa número 1 pra cá, pra gente poder acertar essa quinta faixa aqui, tá bom? Se vocês cortarem lá, vão ter que descosturar e costurar a faixa 1 novamente. Vamos acertar aqui também. Ótimo, agora vamos para costurar a última faixa. Essa última faixa, a gente tomba a primeira, coloca essa sexta faixa aqui, vamos costurar essa faixa. Vamos lá para a máquina, então. Quinta faixa costurada, vamos acertar aqui e aqui. Cuidado sempre com essa primeira faixa. Então, vamos posicionar o hexágono aqui de novo.
Acho que ele já tá aqui até tortinho de tanta gente passar. Agora, pegamos a faixa número 1 e vamos tombá-la sobre a quinta faixa aqui, tá? Aqui. E vamos terminar de passar a costura neste ponto aqui, tudo bem? Então, a quinta faixa, peguei a primeira, que já estava costurada, lembra que nós deixamos um pedaço sem costurar. Vou tombá-la sobre a quinta faixa e vou costurar aqui. Vamos lá. Então, última faixa costurada, vamos acertar agora a última faixa. E aqui está o nosso suplá. Tá? Próximo passo agora será a gente colocar as nossas peças sobre a manta e o forro. Para isso, vocês vão cortar 4 pedaços de 52 por 48, tanto da manta quanto do forro. Então, com nossos 4 suplás prontos, vamos preparar para quiltar. Manta, né, na medida de 52 por 48. Tecido de forro, na mesma medida da manta, 52 por 48, tá? Agora, cada um vai usar da sua criatividade para quiltar. E assim que acabarmos, nos encontramos de novo. Aqui está nosso trabalho quiltado. Agora, vocês vão tirar o excesso de manta e forro. Vocês vão colocar a régua de vocês nos 7 centímetros da borda para dentro, em todas as faixas, se guiando por essa costura entre o tecido C e o tecido B. Então, coloca lá a linha no 7 e vamos cortar a volta toda dessa forma, olha. Bom, nossa peça cortadinha, tá? Vamos agora costurar o viés. O viés, vocês vão precisar, para cada suplá, 5,5 de largura na faixa por 1,80, tá? Aqui, ó, 5,5, a largura dela. Você põe pra cá? Aqui, ó, tá? Por 1,80. Eu vou colocar esse viés, eu vou fazer a colocação de 1, porque os nossos cantos aqui no hexágono, eles são maiores que 90 graus. Então, tem uma pequena diferencinha na hora da gente aplicar o viés, tá? Então, por isso que eu vou aplicar. Mas se vocês não sabem ou têm dúvidas sobre a aplicação, colocação de viés para o canto de 45 graus, podem procurar aí no YouTube que tem aulinha explicando, tá bom? Vamos lá. Bom, precisam de uma caneta, tá bom? Para vocês poderem fazer a marcação direitinho que a gente vai precisar. Vamos começar a costurar, deixando sobrar um pedação aqui de viés, tá? Eu vou começar bem aqui, quase próximo a uma dos cantos, uma das pontas aqui. Então, comecei, olha, vou parar um pouco antes da ponta. Vou vir aqui e vou vincar esse tecido, mantendo uma linha reta com esse meu bico aqui, ó, tá? Vinquei, venho aqui e risco aonde foi vincado nessa linha reta. E vou chegar a minha costura até em cima desse risco que eu fiz. Venho aqui, paro exatamente em cima da reta que eu fiz, viro. E vou
vou costurar na direção do bico. Corto a linha. E agora, a diferença do ângulo reto aqui é exatamente essa. Quando a gente faz o ângulo reto, que a gente vai fazer essa curvinha, a gente deixa a faixa paralela aqui com o border, né? Com a borda. Aqui você vai colocar pra cima. E quando você voltar, eu não vou ter como colocar paralelo aqui na borda. Então, o meu limite vai ser exatamente o canto, olha. Eu vou deixar ele reto aqui, com o canto aqui na extremidade, tá? Então, ficou reto com o canto, com o bico aqui, olha, tá? E vou lá e vou costurar o pé de máquina. Olha o canto. Ficou certinho, ó. Tá? A hora que eu acabar aqui, que tá prendendo, mas a hora que eu acabar aqui eu vou mostrar pra vocês. Fica direitinho. Vou fazer mais um canto pra vocês poderem visualizar novamente, tirar as dúvidas, tá bom? Então, vamos. Antes de chegar no bico, eu estico bem o meu viés, vinco ele reto, retinho, com o bico. Pego a minha caneta, risco, pegou bem no degrau aqui. Risco, aonde ele tá reto, que eu vinquei, e vou chegar a costura até esse risco. Viro, olha, o meu ultrapassou. Então, se acontecer isso, a gente corta e tira um pouquinho do que passou, tá bom? Tem que ficar certinho no ângulo reto aqui, ó, tá? Vem pra cima, vem para baixo, deixando o tecido alinhado com o bico aqui, ó. Tá? Aqui, desse jeito. E costuro novamente. Olha lá, e os cantinhos vão saindo. A vantagem desse é que em vez de 4 tem 6 cantos, né? Um pouquinho mais de canto pra gente fazer. Chegando quase no biquinho, lembra que vocês vão vincar ele retinho aqui, ó, retinho com o bico, risca, costura até o risco, deixa a agulha enfiadinha no buraco, vem aqui costurar reto com o bico. Corta a linha, põe pra cima, vira pra baixo e deixa reto com o bico. Chegando no nosso último bico, tá? Vamos fazer a mesma coisa, mas nós não vamos costurar até o final. Tá? Vamos chegar só aqui e vamos fazer aquele fechamento na diagonal, tá bom? Vamos lá. Então, eu parei de costurar antes e comecei a costurar bem depois. Lembra que eu falei pra vocês que a gente ia deixar um pedaço sem costurar? Então, agora a gente vai fazer a aproximação
né, desse viés. Aqui, vou esticar ele sem forçar, mas como se ele tivesse costurado. Vou deixar um espaço entre o viés, tá? Não vou juntar um no outro. Vou vincar bem aonde eles pararam e vou riscar. Venho aqui, olha, e risco exatamente aonde eu vinquei aqui. E risco exatamente aonde eu vinquei do outro lado. Agora eu pego esta parte e vou colocar sobre aquela parte frente com frente. Mantendo o limite dessa parte superior dessa faixa aqui é aquele risco que eu fiz, a marcação que eu fiz. E aqui, o da lateral, essa marcação. Então, essa marcação que eu fiz, eu vou me basear por essa borda da faixa. E a borda superior desta faixa vai ter como base a marcação que eu fiz na faixa de baixo, tá? Posiciono aqui certinho. Alfineto. E vou achar essa diagonal. Vou riscar uma diagonal entre as duas faixas. Pegando de faixa a faixa. E vou passar uma costura nesta diagonal, neste sentido aqui. Costurado, então, né, a faixa, como a gente posicionou. Antes de eu cortar esse excesso, eu vou verificar se deu certinho aqui a minha peça. Parece que sim, tá? Vou cortar deixando uma margem de costura. Vou abrir, vou costurar agora da onde eu parei até onde eu havia começado. Só vou ilustrar para vocês o cantinho que eu falei, né, que a gente fez, tá bom? O cantinho, né, que vocês vão depois costurar a mão. E após a costura à mão, vamos ter esse cantinho bem bonitinho no nosso suplá. Aqui está a peça finalizada, com o viés colocado, todinho arrematadinho na mão. Espero que vocês gostem, espero que vocês façam. E até a nossa próxima aula. Muito obrigada.